difícil, tão diferente, mas um tempo em que Deus nos chama para viver algo novo, especial, experiências novas com Ele. E eu tenho certeza que enquanto a gente ora, Deus vai transformar a nossa vida e transformar a história. É isso que a gente está desejando nesse tempo. A gente vai fazer uma coisa, então, a gente vai orar para consagrar essa reunião também. Enquanto a gente está lançando e compreendendo como tudo vai funcionar, para que o Santo Espírito conduza as coisas hoje. E também já esteja inspirando você, incendiando o teu coração para fazer parte desse grande movimento de oração que vai alcançar o mundo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos fazer oração? Feche seus olhos aí. Deus querido, que bom a gente estar junto aqui, Senhor. Sermos uma igreja viva nesse tempo, mesmo distantes uns dos outros, unidos em coração, alma, na nossa fé diante do Senhor. Nós cremos, o Senhor está conosco e já tem separado no céu inúmeras, grandiosas bênçãos e milagres para realizar neste tempo na nossa vida. Por isso, agora, nessa reunião, toma tudo que a gente vai fazer, Senhor, e abençoa. Põe o teu tempero, o tempero do Espírito. Recebe também nossa adoração e aquilo que a gente vai fazer como expressão do nosso coração, de adoração e amor pelo Senhor. Faz assim, nos conduz e nos abençoa, para que um mover de oração ganhe o mundo, em nome de Jesus. Amém. Te convido a louvar a Deus conosco. Vou orar e as trevas vão fugir. Vou orar e o teu querer vai se cumprir. Nossas mãos iremos levantar, só o nome de Jesus clama, com misericórdia vem nos escutar. Abre os portões do céu, derrama vida e bênção, venha o teu reino, Pai nosso, a ti oramos. E os cegos enxergarão. Amém, Senhor. Oh, Pai. Vou orar, e o reino vem em meu coração. Nossas mãos iremos levantar, só o nome de Jesus clamar, com misericórdia vem nos escutar. Abre os portões do céu, derrama vida e bênção, venha o teu reino, Pai nosso, a ti oramos. Perdão e liberdade, cura e santidade, venha o teu reino, Pai nosso, a ti oramos. Com uma só voz, com um só coração, nós te buscamos, Pai. Uma só voz, há um só Deus, uma só razão, que todos te conheçam. Uma só voz, há um só Deus, uma só razão, que todos te conheçam. Uma só voz, há um só Deus, uma só razão, que todos te conheçam. Abre os portões do céu, derrama vida e bênção, venha o teu reino, Pai nosso.
presença, teu nome, Pai. Como somos felizes de poder orar a Deus e saber que Ele escuta as nossas orações, saber que temos um Pai que nos ama. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem Sede da justiça de Deus, sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Louve a Deus, nossa oração altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Louve a Deus, nossa oração altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa. firmado em tua casa, Aleluia. aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem Sede da justiça de Deus, sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Louve a Deus, nossa oração altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Louve a Deus, nossa oração altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. te adoramos, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo. Aí na sua casa, Tu és santo, erga sua voz agora e adore ao Senhor conosco. só tu és santo, só tu és santo. Cante com toda a tua força, És santo, Senhor. cante de coração, abra teu coração. E o Senhor vai te visitar. O Senhor vai te visitar na sua casa, no seu carro, onde você Só estiver. tu és santo, Senhor. Cante ao Senhor, cante ao Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, Só tu és santo, Senhor. Louve a Deus, nossa oração altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Louve a
Eu sou Daura Stoffela, membro da PIB. Há anos atrás, eu passei por uma cirurgia nos olhos que eu não poderia ter feito. Não foi diagnosticado que eu tinha distrofia endotelial de Fuchs e, portanto, eu não poderia fazer essa cirurgia, porque senão isso provocaria perda total da visão nos 2 olhos. Eu era espírita na época. Eu não sabia o que era ter intimidade com Deus, orar a Deus, procurar ao Senhor diretamente. Eu fiz essa cirurgia e comecei a perder rapidamente a minha visão. E um dia, uma senhora evangélica fez uma oração para um grupo grande. Ela não sabia que eu estava ali e que eu tinha esse problema, essa deficiência. E ela fez uma oração tão linda, aquilo soou aos meus ouvidos, me trazendo uma emoção muito forte, uma coisa que eu não conhecia: o poder da oração, o poder da intercessão. Imediatamente após ela terminar essa oração, eu abri os olhos e eu estava enxergando tudo à minha volta. Eu estava enxergando muito bem. Aí então eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a estudar, a querer mais intimidade com o Senhor e me aprofundar nessa coisa maravilhosa que Deus nos deu, que é a oração. A forma da gente ter uma intimidade tremenda com Deus, da gente poder conversar diretamente com Ele, sentir a presença dEle. Oh, Deus amado, obrigada. Obrigada porque a partir daí que eu passei a praticar esse convívio contigo, com o Deus verdadeiro, eu me transformei. Eu sou apaixonada hoje pela oração, pela intercessão, por tudo que a palavra fala. Ela nos aponta para a oração tantas vezes. Precisamos nos dedicar mais e mais a cada dia. É um presente que Deus dá para cada um de nós, que é filho. Bendito seja, Senhor, por tudo que fazes por nós. Nós estamos começando hoje a nossa... Não, ainda não. Por enquanto sou eu aqui. Boa noite. Quero agradecer você que está aqui com a gente. Você está nessa reunião, você foi convidado, você foi convocado para essa reunião, porque nossa igreja está vivendo um tempo novo. Estamos no meio de uma pandemia, estamos vivendo um tempo difícil, um tempo duro. Provavelmente você conhece alguém que está no hospital, alguém que está com Covid, alguém que está sofrendo por causa disso. E por isso nós entendemos que como igreja precisamos orar. Nós cremos no poder da oração. Para nós, oração funciona. Nós acabamos de ouvir o testemunho da dona Daura, contando como a oração transformou a vida dela. Ela voltou a ver. E nesse tempo, Deus colocou no nosso coração, como igreja, que nós vamos levantar um exército de oração. A gente está vivendo uma guerra, uma batalha, e é espiritual. Então a gente vai se posicionar nesse tempo. Então se você está sendo convocado para ser um valente de oração, daqueles que se levanta para interceder. E para isso, para a gente viver isso, não tem como a gente orar sem ter fé. Eu estava lendo a Bíblia hoje, lá no livro de Tiago, e ele vai falar lá no comecinho, lá no versículo 6, ele está falando sobre a sabedoria. E ele fala assim, ó, se você quiser sabedoria, peça a Deus. Mas eu achei interessante que ele fala assim, ó, peça, porém com fé, sem duvidar. Pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida
e agitada pelo vento. Estamos num tempo que a gente vai orar, vai pedir, vai clamar, mas nós precisamos fazer isso com fé. E a gente vai fazer um exercício de fé agora. Você ouviu o testemunho da Daura, e a gente acredita que todo crente tem uma história de que oração funciona. Eu quero lembrar você que você tem uma história. Um dia que você orou e Deus te respondeu. Um dia que você talvez estava cansado, estava precisando de algo, ou você orou por alguém. Então a gente vai ter uma dinâmica agora. Para isso eu vou pedir para você pegar o seu celular aí. Eu estou com o meu aqui já, e eu vou fazer também. E como a gente vai fazer? Você vai escrever o seu testemunho, tá bom? Um testemunho de que oração funciona, a oração que aconteceu na sua vida, tá bom? Eu vou escrever aqui também. E você vai mandar para alguém que está nessa reunião, tá bom? Você vai mandar esse testemunho, abre aí o WhatsApp, vê alguém que está aqui na reunião que você conhece. Se você não conhece ninguém, manda para mim, tá bom? Eu vou mandar o meu celular aqui no chat, tá bom? Se você quiser anotar, é 998850444. Pode mandar para mim, pode mandar para o pastor Marcílio também, ele já mandou o dele lá. E você vai escrever o teu testemunho, vai contar o que Deus fez para você e vai mandar para uma pessoa. Quando alguém mandar o testemunho para você, você vai responder com aquele testemunho que você mandou para outra pessoa. E a gente vai mandar testemunho para todo mundo. Quanto mais testemunho, vai terminar essa reunião, você vai ter vários testemunhos. No teu celular você vai ler todos. E vai agradecer a Deus e se encher de fé para esse tempo. E assim, a gente vai entrar nesse tempo de oração, cheios de fé, crendo que oração funciona. Então a gente vai cantar essa próxima música. Enquanto a gente louva o Senhor, adora Ele, Deus está te lembrando daquela história, Deus está te lembrando daquilo que Ele fez. Escreve aí, manda e responde as pessoas com esse testemunho também. Vamos lá. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Teu reino assim, na terra como nos céus. Teu reino, teu santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Teu reino assim, na terra como
Glória a Deus. Eu estou recebendo vários testemunhos aqui, vários testemunhos. Como Deus faz, como Deus já fez tanta coisa, né? Mas eu quero te dizer, se encha de fé, porque Ele vai fazer muito mais. Muito mais. Senhor Jesus, obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que não simplesmente fez o mundo e foi embora. Não, Pai, o Senhor é um Deus que interfere. O Senhor é um Deus que até hoje, Deus, quando clamamos, responde. O Senhor é um Deus pessoal. E Deus, eu venho te pedir, Pai, aviva a nossa fé. Deus, aviva o nosso coração, Deus, que a gente possa crer, Deus, naquilo que o Senhor vai fazer, Deus, que a gente possa olhar para as coisas com os olhos da fé. Deus, que a gente possa olhar para o tempo que a gente está passando, Jesus, de dificuldade, de medo, de insegurança, com olhos da fé. Deus, que a gente possa crer nas curas que o Senhor vai fazer, crer nas restaurações, crer nas provisões que virão. Jesus, então venho te pedir, enche o teu povo de fé, Pai, que a gente creia, Pai, Deus, que a gente acredite, Jesus, e que a gente possa levantar uns aos outros, Pai. Que a gente possa colocar, Deus, uns aos outros de pé, nesse tempo, Pai. Deus, que a gente, como tantas vezes, Deus, a gente começa a contar histórias. Deus, que a gente possa contar histórias daquilo que o Senhor fez. Isso possa incendiar esse nosso coração, Jesus. Pai, levanta o teu povo, prepara-nos para esse tempo de guerra. E que a gente possa interceder, Deus. Levanta o teu exército, Pai. Estamos prontos, Pai. Vamos orar, Jesus. Levanta o teu povo, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos começando hoje a nossa campanha de oração e queremos convocar você a participar de algo que vai impactar a sua vida, a vida dos seus amigos, da sua família e vai impactar a gente enquanto nação. Eu creio que quando há mobilizações de oração no meio do povo de Deus, a intervenção do Senhor acontece. E por isso, nesse tempo que estamos vivendo de calamidade, de crise sanitária, crise econômica, pessoas perto de nós doentes, nós, enquanto povo de Deus, estamos convocando todos aqueles que acreditam, que creem, a orarem, a jejuarem, a buscarem ao Senhor. E sim, o slogan dessa campanha é Orações Mudam Histórias. Eu quero te explicar o que vai acontecer nos próximos dias se você entrar, mergulhar nessa campanha junto com a gente. Primeira coisa, você é o principal alvo dessa campanha. A sua vida vai mudar, a minha vida vai mudar. Porque quando nós oramos, Deus se revela em primeiro lugar a nós. Eu, durante muito tempo na minha vida, não entendia que a oração, acima de tudo, tinha a ver com um relacionamento amoroso com Deus. A gente ora porque a Bíblia nos manda amar a Deus acima de todas as coisas. E a oração é o meio pelo qual nós podemos nos relacionar com Deus. E quando eu aprendi isso, que oração envolvia contemplar a Deus, envolvia exaltá-lo, envolvia nutrir tempo com Ele, eu descobri algo. Quando buscamos Deus dessa maneira, Ele se revela a nós. E eu podia te contar de muitas histórias, de visitações de Deus na minha vida. Nesse último sábado, final de semana, quando acabou o culto, nós simplesmente começamos a conversar. Estávamos ali entre amigos, respeitando o distanciamento, conversando de longe depois do culto e contando histórias de Deus. Mas o simples fato de falar dele, falar do que ele fez, das coisas que ele realizou, isso de repente incendiou o nosso coração. E falamos, vamos orar. E enquanto nós orávamos, houve uma visitação de Deus. Deus se revelou mais uma vez. E quando eu olhei, um estava de joelho, outro chorando, outro com os braços erguidos, porque Deus se apresentou a nós. Sabe, a oração, acima de tudo, tem a ver com querer conhecer a Deus, querer vê-lo, querer
presenciá-lo. E eu lembro com carinho de tantas experiências quando ele simplesmente revelou, mesmo que por uma fresta, mesmo que de maneira pequena, uma migalha que caiu da mesa do Senhor, foi pouco, mas foi suficiente para me deixar fascinado, para me tornar ainda mais apaixonado por Deus. É interessante que a Bíblia, quando fala da relação de Deus conosco, ela muitas vezes usa essa imagem do marido e da mulher. Nós somos a noiva. E sabe, eu amo a minha esposa hoje muito mais do que eu a amava quando a conheci. À medida que eu a conheço mais e que ela me conhece e que temos histórias juntos, nós nos tornamos ainda mais apaixonados. E a minha oração é que realmente nesses próximos dias você seja visitado, que o Deus tremendo, que o Deus que é poderoso, que o Deus que é soberano, que Ele visite você na tua sala, visite você no teu quarto e que isso mude a tua história. Eu amo orar, porque eu amo que Deus se revele a mim. Eu amo me relacionar com Ele. Eu amo estar na presença dEle. Nós precisamos ser uma igreja que busca a Deus dessa maneira, que o ama acima de todas as coisas. E quando fizermos isso, à medida que o procurarmos, Ele se revelar a nós. Ele nos influencia, Ele nos torna mais parecido. Quando a gente está num relacionamento com alguém próximo, nós somos influenciados. E a minha oração é que nos próximos dias você seja influenciado por Jesus de tal maneira que a presença de Deus possa tocar você de tal maneira que você seja assim um reflexo dele. Expresse o que Ele falou com você no secreto. Precisamos buscar a Deus. A sua história vai mudar. Mas eu creio também que a oração muda a história das pessoas que estão em volta da gente. E eu quero dizer, em nome de Jesus, a vida do teu filho vai mudar. A vida do teu marido, da tua esposa vai mudar. A vida dos teus vizinhos vão mudar. A vida dos teus parentes, ela vai mudar sim, porque nós podemos orar por eles. E quando nós oramos, a vida das pessoas é transformada, porque Deus nos ensina a interceder. E eu creio que quando nós oramos, pessoas são tocadas. E eu creio, nos próximos dias, nós vamos orar por pessoas que não conhecem a Deus. E esse Deus que se revelou a nós, vai se revelar a eles. Eu lembro de um testemunho que eu vi de um pastor na Suécia, que começou um movimento de oração com os jovens. E a ideia deles era muito simples. Eles tinham que fazer a lista de amigos da escola que eles iam orar. E durante a semana, todo dia, iam começar a orar por esses amigos. E uma menina, ela fez uma lista. E ela foi ousada nessa lista. Ela pegou o pior aluno da sala. E ela colocou no número 1, número 2. Ela fez dos piores até os mais bonzinhos, foi a lista dela. E foi muito interessante. Ela começou a orar por esse menino, ele era ateu. E orar por ele, achou um dia a oportunidade de compartilhar algo de Deus. Ele caçoou dela. Mas quando ele foi dormir aquele dia, ele fez uma oração meio de brincadeira, esse menino ateu. Falou, se Deus existe, faz eu passar mal. E aquela noite, aquele menino, ele não conseguia sair do banheiro. E entre idas e vindas, uma hora com a cara literalmente numa situação desagradável, vamos dizer assim, ele lembra da oração. E aquele moço volta para o quarto e é Deus, é o meu sinal. E ele vai procurar aquela menina. E ele é o primeiro da lista que se converte. Quando eu ouvi esse pastor pregando no congresso, a menina já estava no número 15 da sala dela. Porque Deus muda a história de pessoas. Eu não estou dizendo para você orar para ninguém passar mal. Mas eu estou dizendo, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu creio. Pessoas vão ser impactadas pelo poder de Deus, porque nós vamos começar a orar por elas. Essa semana eu peguei o telefone e liguei para minha vizinha de baixo. O marido dela estava internado na UTI. Ela também passando por dificuldades. E eu pedi permissão para orar por ela. E desde então tenho orado todos os dias por esse casal. E essa mulher tem aberto o coração para ouvir a palavra de Deus, porque eu simplesmente estou orando por ela. As pessoas estão sofrendo perto da gente. Provavelmente você conhece um vizinho, um parente, um amigo que perdeu alguém, que está passando por lutas com alguém doente,
pessoas que perderam seus negócios, que estão passando por crise financeira, e nós somos a igreja de Jesus e nós temos resposta para isso. A resposta é as nossas orações. Comece a ligar para os seus amigos, faça uma lista, coloque o nome delas, coloque aquelas que Deus vai te mostrar e comece a orar. Depois que você orar sozinho, você vai ligar para essas pessoas e vai dizer, eu estou orando por vocês. E vai começar a orar por elas. E sabe, à medida que nós oramos, nós vamos ver coisas incríveis acontecendo. Nesses últimos dias eu tenho intercedido por muita gente. Faz quase 400 dias que eu oro todos os dias pelas manhãs. E eu tenho visto pessoas sendo curadas de formas incríveis. Eu vi pessoas recebendo visitação de Jesus, viram Jesus e passando um unguento nas suas costas. Eu vi gente recebendo emprego no dia seguinte que eu liguei para orar. Eu vi pessoas sendo visitadas pelo poder de Deus, filhos que não se falavam com os pais, relacionamentos restaurados. Por quê? Porque oração muda a história. A minha história, mas a história daqueles que estão perto. Mas por fim, essa campanha tem o objetivo também de mudar a história da nossa nação, da nossa gente, do nosso povo. E se você olhar na Bíblia, você vai ver vários textos onde a Bíblia nos convida a se colocar diante de Deus dessa maneira, como intercessores. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. A Bíblia diz isso. Nós vemos outros textos onde homens de Deus se colocaram diante do Senhor em favor do seu povo. Moisés, na guerra contra os amalequitas, ele sobe a montanha e enquanto ele estendia suas mãos, o povo vencia a batalha, vencia a guerra. Nós podemos levantar as mãos nos nossos dias. Nós vemos Daniel orando depois de um tempo de exílio. Faltavam 2 anos para acabar. Ele lê Jeremias, entende, os 70 anos estão chegando e ele vai orar. E ele começa a clamar, Deus, muda a história. O povo precisa de arrependimento. E ele começa a confessar os pecados da nação e pedindo, Deus, abrevia este tempo. E o Senhor ouve a oração dele, manda um anjo, diz, homem muito amado, e Deus se revela a ele de maneira poderosa. São inúmeras as histórias. Neemias orou assim, o rei Ezequias orou assim, e nós vamos orar da mesma maneira. E enquanto nós oramos, Deus vai sarar a nossa terra. Pastor, mas as notícias não são boas? Parece que só piora. É o cenário político, é o cenário econômico, é o judiciário, são as áreas de poder, é a crise sanitária. O que nós podemos? Nós podemos sim confessar os pecados da nossa nação. Daniel era um homem justo, mas ele ora, Senhor, nos perdoa. Nós vamos confessar os pecados da nossa nação. Nós vamos convocar a igreja para orar nesses dias. E eu creio, Deus vai sarar a terra. Eu já li muitas histórias de avivamento e algumas me marcaram profundamente. Eu lembro que nas Filipinas eu vi um testemunho de que eles tinham um problema muito sério com as águas nas Filipinas. As águas eram impuras, como no texto bíblico, né, quando Eliseu vai, as águas que eram amargas e Deus cura as águas. Um pastor movido pelo Espírito começa uma campanha de oração pelas águas na região que ele morava. E eles começam a orar pelas águas. E Deus intervém nas águas das Filipinas. Eu lembro de ouvir o testemunho, eles falando que uma das marcas de água mais pura, consideradas mais puras no mundo, são exportadas ali daquela região onde aquele pastor orou com as igrejas reunidas. Eu lembro de um testemunho que eu ouvi alguns anos atrás sobre o que aconteceu em Almolonga, na Guatemala, um movimento de oração, uma cidade pequena, mas muito violenta, as pessoas dependentes do álcool, as delegacias lotadas, criminalidade absurda. E um dia um pastor, ele é vítima de um assalto e eles colocam uma arma na sua cabeça e na hora que vão matá-lo, a arma não funciona. E aquele homem fica impactado, dizendo, Deus me deu mais uma chance, eu preciso fazer algo. Ele convoca as igrejas na sua região, eles começam a orar, começam campanhas de oração e jejum. E aí o documentário vai mostrando o que aconteceu em Almolonga.
As delegacias não existem mais, os bares fecharam. No documentário era interessante que a padaria se chamava Glória a Deus, Jesus é bom, a Mercadinho. Cada estabelecimento comercial tinha um nome que remetia ao Senhor. E Deus não apenas toca e resolve o problema da criminalidade, Ele abençoa a terra. E eles começam a mostrar as produções agrícolas em Almolonga, cenouras gigantes, beterrabas gigantes, abóboras gigantes. Aquela pequena cidade se transforma numa exportadora agrícola e uma cidade próspera, porque o povo de Deus se reuniu para orar. Nós vamos levantar um clamor. Deus vai visitar o Brasil. Essa terra tem jeito sim, porque tem uma igreja que está se levantando nos nossos dias. Nós precisamos nos levantar, porque o inimigo vai cair por terra. Mas a situação está piorando. A nossa fé, Deus está sim fortalecendo a nossa fé. Precisamos orar mais, precisamos orar mais. E enquanto nós oramos, vamos ver milagres acontecendo. Eu creio, Deus vai sanar a crise. Deus vai fazer a peste parar. Deus vai agir em cada polo de poder da nossa sociedade. Nós vamos clamar. Deus vai trazer à luz os pecados. Deus vai lavar a corrupção. Deus vai fazer coisas novas nos nossos dias. Pastor, mas tudo que se perdeu. Eu creio num Deus que é todo poderoso. E quando a batalha aumenta, a gente não abaixa os braços. A gente pede ajuda e juntos a gente levanta as mãos. Quando o povo de Israel perdia a batalha, Moisés já não aguentava mais, e talvez você se sinta assim, eu não consigo mais. Deus usava pessoas para levantar os seus braços. Essa campanha veio para levantar os teus, os meus braços. Nós juntos podemos clamar e nós veremos a nossa terra sendo transformada. A oração muda histórias. Vai mudar a sua, vai mudar aqueles que estão perto, vai mudar a nossa história. Eu queria te convidar para orar nos próximos dias, a orar como nunca orou, a experimentar o poder da oração de forma prática. Você vai ver com os teus olhos as pessoas que são alvo da tua oração sendo transformadas. Você vai ver, nós veremos. Deus vai fazer maravilhas. A mudança acontece assim, de pouquinho em pouquinho. Se você vê do perto de você, Deus vai multiplicar. E a gente não tem ideia do que vai acontecer. Pai querido, em nome de Jesus, muda a minha história. Muda as nossas histórias. Muda a história da nossa gente, do nosso povo. Nós não podemos fazer tantas coisas, mas nós podemos orar. E Pai, queremos nos colocar no lugar de oração para dizer, nos perdoa, Deus, nos perdoa. Perdoa os pecados da nossa nação, tem misericórdia de nós. Mas sara a nossa terra, se revela, intervém. Basta uma palavra sua e exércitos saem em retirada. Basta uma palavra sua e milagres acontecem. Deus nos visita hoje. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Presta atenção agora, como que você pode fazer isso? E nos ajuda a, assim, manter viva essa chama de oração. Que Deus abençoe a sua vida. Teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar,
Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, tudo deixares Aleluia, que coisa impressionante, que delícia a gente estar nesse movimento de oração. É muito bom ver vocês na tela junto com a gente. O pastor Budal ficou até lá para trás. A gente não está conseguindo mais tanto digitar os nossos testemunhos, o ler de vocês. Está muito gostoso a gente ver tudo que Deus faz. Deus é tremendo, Deus está vivo, o reino do Senhor já chegou e nós estamos aqui juntos para esse grande movimento de oração. Que precioso a gente ver 338 pessoas, 334 pessoas aqui. Aliás, são computadores ligados, né? Equipamentos ligados, porque tem muito mais do que isso aqui. E que bom a gente ver gente de tantos lugares diferentes aqui. Eu estava respondendo gente de Campinas, gente de Toledo, gente... nem sei, tanta gente de lugares diferentes junto com a gente, como povo de Deus, se mobilizando para orar nesse tempo tão desafiador. Deus vai nos dar a vitória. Deus vai nos dar a vitória. Eu estava vendo aqui no chat um dos testemunhos que veio e que você deve ter lido ali também. Ele disse assim, olha, eu ia me suicidar, a minha última tentativa de suicídio, eu ouvi um anjo do Senhor dizendo, desce da ponte, Deus tem um plano para você. E hoje eu ainda estou aqui e estou aqui nessa reunião de oração, porque Deus tem coisas maiores e melhores para fazer nesse tempo junto comigo. Glória a Deus, que Deus te abençoe, continue a usar a tua vida como testemunho vivo do Senhor. Nós queremos agora explicar para você como a nossa campanha vai funcionar, tá bom? A gente vai ter 3 fases pelo menos, e a gente vai tentar explicar isso nesses minutos. A primeira fase delas é esse tempo de março, na pré-campanha, quando você vai começar a se cadastrar como uma unidade de oração, um agente de oração. E você vai começar a orar pelos seus amigos, vai dizer para eles, olha, me dá aí teu motivo de oração, quero orar por você. Nesse tempo você vai orar por eles. Em abril você vai orar com eles, e aí vai convidá-los para estar junto com você, numa unidade de oração virtual, uma reunião online que você vai fazer uma vez por semana. Mas eu já estou contando tudo sem colocar o slide aqui. Então, deixa eu voltar aqui para o slide e você vai ver. Por que a gente quer orar? Por todas essas razões que o pastor Michel e nós aqui estamos dizendo até aqui. Pelo tempo que a gente está vivendo. Por gente doente, por gente doente emocionalmente, por gente desempregada, por gente precisando de provisão, por empresa quebrada. Nós vamos orar. E a gente viu nos nossos testemunhos. Deus é aquele que salva a pessoa que está se suicidando, mas que cura, que ouve oração, que ajuda a casar, que dá emprego. Inúmeras histórias que a gente ouviu. Nós queremos orar por todas essas carências que existem na vida de crentes e não crentes, na vida do ser humano. Nós vamos orar porque nós cremos que Jesus tem poder para transformar histórias. Nós vamos orar porque sabemos e cremos como povo de Deus. A oração é a chave que abre os céus quando o poder de Deus e o favor de Deus é derramado na vida das pessoas. Nós vamos orar. Nós vamos orar porque você é a pessoa que Deus quer usar. Nós estamos orando por você já na pré-campanha, porque Deus quer usar a tua vida.
Esteja você onde você estiver, aqui em Curitiba ou em outro lugar do Brasil e do mundo. Deus quer usar você nesse tempo para transformar outras vidas. Quando a gente ora, as pessoas são curadas, a esperança volta, a paz do Senhor se instala. Então ore nesse tempo, ore nesse tempo. A gente tem alguns objetivos nessa campanha como povo de Deus. Um avivamento e um despertamento espiritual da igreja do Senhor nesses dias. Mas nós queremos também, como um segundo objetivo, a igreja fazendo presença na comunidade. A igreja que serve a comunidade através da oração e do amor. E Deus vai usar você. E uma igreja que evangeliza através da oração, que diz, Deus está vivo, Jesus vai ouvir tua oração e vai derramar do poder dele. Nós vamos ver, enquanto estamos orando, muita gente dizer, eu preciso, eu desejo ter a Cristo Jesus também como Senhor da minha vida. Nós vamos orar, como o pastor Michel disse, pela nossa vida, pela nossa casa, por Curitiba, pelo Brasil, pelo mundo, e Deus fará grandes coisas. E agora então, como eu estava falando, o nosso plano estratégico. Em março, se cadastra, hoje você começa se cadastrando como uma unidade de oração. Eu vou explicar já como é que funciona. E você vai orar por 5 pessoas. Em abril, você vai orar com elas. E em maio, você vai, em nome de Jesus, discipular essa gente que vai se converter, que vai dizer, eu preciso de Jesus. E uma santa, abundante colheita vai acontecer nesse tempo para a glória de Deus. Como é que serão as unidades de oração? A unidade de oração é o grupo que você vai formar para orar online com as pessoas. As células podem se distribuir em duplas ou trios, elas podem formar várias unidades de oração. Mas e se você não está numa célula? Se você é crente no Senhor Jesus, tem experiência com Deus, você vai então colocar ali, dizendo, eu vou, Senhor, eis-me aqui, eu vou ser unidade de oração. E Deus vai usar a tua vida. Não precisa participar de célula, tem que ser igreja do Senhor. E Deus vai te usar. As reuniões vão ser online. 4 reuniões no mês de abril, a partir do dia 11 de abril. Então você vai convidar os seus amigos para durante 45 minutos, uma vez na semana, estar na videochamada com você, no aplicativo que você escolher. E você vai orar com eles. E a cada semana você vai perguntar, o que Deus está fazendo? E a gente vai ver os milagres do Senhor acontecendo na nossa vida, na vida deles. Por isso, hoje, você precisa clicar ali, no número 1, onde tem, em março, cadastre a sua unidade de oração. Você clica no link, ou bate a foto ali do QR Code, e você vai se cadastrar hoje, agora, como unidade de oração. É o seu primeiro passo. Segundo passo, em abril, você vai cadastrar quem é que vai orar junto com você. E aí você vai clicar nesse outro link, e vai, ou no QR Code, e vai listar lá os nomes de cada pessoa, para a gente poder acompanhar isso junto. E em maio a gente vai discipular essa gente. Em abril, enquanto o pessoal está se convertendo, você clica ali no link do número 3, porque ali a gente vai dizer, esta pessoa tomou uma decisão por Jesus, e vai ter festa no céu, e festa junto da gente aqui. Para as nossas unidades de oração, nós preparamos roteiros, que vão ajudar você, vão facilitar a tua condução nesses dias. E aí você vai conseguir encontrar esses roteiros no site da igreja. Nós temos ali pibcuritiba.org.br/orações mudam histórias, ou oracões, né? Mudam histórias. E lá você vai encontrar todos os materiais da campanha e você vai poder baixar e utilizar os roteiros da campanha nesses dias. Mas olha, não tem só a unidade de oração na tua casa, no teu emprego, na tua vizinhança, não. Nós, como povo de Deus, vamos começar um grande movimento de oração. E por isso eu vou chamar aqui o Natan, nosso líder aqui também, no nosso ministério, um dos nossos líderes de ministério de oração. Ele tem recados para você como igreja do Senhor nesse tempo. Vamos lá. Glória a Deus. Estou muito animado aí para essa campanha, porque Deus tem para fazer no nosso meio. Então, primeiro eu queria te dizer assim, te encorajar a participar desse movimento e te dizer que todo grande mover de Deus, ele sempre é precedido de um grande movimento de oração. Historicamente, se você for estudar os avivamentos, você vai ver que sempre tem um precedimento de grandes movimentos de oração. Então,
Eu acredito muito que Deus está levantando esse tempo de oração no nosso meio, porque Deus tem mais coisas para a nossa igreja, amém? Então, você está vendo na tua tela aí, primeiro sobre o relógio de oração. Então, nesse link, se você clicar nele aí, puder mandar para suas células, mandar para o pessoal, você pode escolher um dia e um horário da semana que você vai estar orando durante abril. O nosso objetivo é que a gente possa estar durante abril orando 24/7, que é orando 24 horas os 7 dias da semana. Tenho certeza que a gente consegue. Então, manda para o pessoal aí, preenche um horário e a cada 2 dias a gente vai estar atualizando ali no site quais são os horários já preenchidos e os horários que ainda faltam. Segundo, são os turnos de oração. Durante os sábados da campanha, a gente vai estar fazendo esses turnos de oração com os pastores. O nosso objetivo é ter 12 horas de oração ali todo sábado, começando às 6 da manhã, terminando às 7 da noite. E a gente está chamando o Ministério Infantil, vai estar participando, o UP, o PC, o Ministério da Família, vai estar todo mundo aí participando desses turnos. E eu quero te convidar a participar. A princípio, a gente está só online, vamos ver como é que vai estar até lá, né? Mas a gente vai ter com certeza online. Então, participe desse movimento nos turnos de oração também. Eu quero te encorajar a você participar, você entrar nesse movimento de oração com a gente aí, amém? Então, feche os teus olhos aí na sua casa, com a sua família, dê as mãos, levanta as mãos para o céu, seja livre aí no teu momento de oração. Eu queria que você fechasse os teus olhos e que você entrasse no momento de intercessão junto com a gente aqui, pela igreja, por salvação nesse tempo, pela nossa cidade, pelo nosso país, por cura na vida das pessoas que a gente sabe que está enferma. Então, feche os teus olhos aí e começa a orar com fé. Senhor, eu venho falar contigo agora, Pai, e colocar diante de Ti esse tempo que nós vamos viver. Essa campanha de oração, Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor desperte a sua igreja. Que o Senhor desperte, Deus, a PIB, a nossa igreja local aqui, para um tempo de oração, para a gente olhar, Deus, para a oração com outros olhos, entender a importância disso, entender, Deus, que a nossa identidade fala sobre nós sermos casa de oração, porque o Senhor Jesus falou isso, que nós somos a casa de oração. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entrar nesse lugar de intercessão, de oração contínua. Eu creio, Deus, que a gente vai ver grandes coisas. Eu creio que a gente vai ver cura no nosso meio, assim como a gente viu o testemunho da Daura aqui na reunião, Pai. Sabe, Deus, o mesmo Deus que opera na palavra, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em movimentos, na história, opera no nosso meio ainda hoje. E eu acredito, eu creio no Senhor, eu creio na Tua Palavra, eu creio no que Tua Palavra diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu os ouvirei do céu, curarei a sua terra. Pai, por isso eu te peço que nós possamos crer na sua palavra e entrar num tempo de intercessão, de oração. E eu creio, Deus, que através dessa ferramenta o Senhor vai se manifestar no nosso meio. E a gente vai ver o seu poder e o teu sobrenatural na nossa igreja, Pai. Assim eu te peço, Deus, em nome de Jesus, nos prepara, levanta a tua igreja. E que o Senhor abençoe, Deus, o restante desse dia, todos aqui, Deus, nas suas casas, que a gente possa ter um dia, uma semana e um mês na sua presença, vivendo no centro da sua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bênção. Querido, se você precisar de mais informações, lembra que você pode acessar o nosso site, o site da campanha. E eu quero lembrar você aqui que você precisa hoje também gravar um telefone celular aí para você, para que a gente possa, com todas as unidades de oração, manter uma linha de transmissão via WhatsApp depois, tá bom? Então anota esse telefone 3091-4358 para as informações e para a gente manter todo o nosso canal de informações semana a semana durante a campanha via WhatsApp. Tá legal? A gente vai terminar louvando a Deus, porque a vitória do Senhor já chegou para a gente aqui e a gente vai louvar a Deus junto para encerrar essa reunião.
Obrigado demais pela tua participação. Louva a Deus com a gente. Vamos lá. És quem me guarda, em ti confio, na tua sombra me refugio. És meu descanso, porto seguro, não temerei o meu futuro. E os meus passos em tuas promessas, é tua palavra que me conduz. És meu abrigo, lugar seguro, fiel rochedo e meu escudo. Tudo criou na terra e céus, Deus de poder, Deus de amor. Abriu o mar, venceu a cruz e fez de mim mais que vencedor. Tudo criou na terra e céus, Deus de poder, Deus de amor. Abriu o mar, venceu a cruz e fez de mim mais que vencedor. A graça que me comprou, com o seu sangue me libertou. Eu fui remido, fui resgatado, o meu pecado foi perdoado. Pagou o preço, com o seu sangue venceu a morte e me salvou. Me deu a vida, me escolheu. Tu és meu Deus e eu sou teu. Criou na terra e céus, Deus de poder, Deus de amor. Abriu o mar, venceu a cruz e fez de mim mais que vencedor. Tudo criou na terra e céus, Deus de poder, Deus de amor. Abriu o mar, venceu a cruz e fez de mim mais que vencedor. Jesus eu sou, mais que vencedor. Com Jesus eu sou, Sou mais que vencedor. mais que vencedor. Sim, eu sou. Com Jesus eu sou, mais que vencedor. Com Jesus eu sou. Tudo criou na terra e céus, Deus de poder, Deus de amor. Abriu o mar,